Novos deuses são revelados. A divindade da guerra, Elbaf, e sua batalha mitológica contra Nika, o deus do sol. O que isso implica na narrativa? Seria o prenúncio do final desse arco? O reencontro histórico em lados opostos em um combate prometido há milênios entre aquele que hoje representa o sol e aquele que representa a guerra. Mas eles estão unidos, então será que o príncipe Loki de Elbaf sofrerá o Dome Reverse? Outro ponto fundamental é uma peculiaridade importantíssima nos ataques do Luffy e Loki que todo mundo precisa saber e parece indicar que de fato eles mataram os Sommers. Também tivemos revelado o nome da fruta lendária do Loki e a principal condição de sua habilidade, o que justifica segredos de Rocks de Shebeck e ainda traz uma conexão absurda entre a linhagem dos gigantes ancestrais e a família David. O fato da Jolly Roger do Barba Negra compartilhar as mesmas 3 caveiras presentes no cinto do Ors e no colar de Ors Jr. não é à toa e vai te surpreender. Já vimos a reminiscência do deus da guerra espalhada pelo mundo, como por exemplo o seu crânio colossal em Onigashima? E será que também tivemos revelado a verdadeira origem das Akuma no Mi, principalmente Zoan, e o funcionamento das almas em One Piece? E falando em alma, o que aconteceu com o Brook? O que aconteceu com Marejoa, que estava em chamas, mas parece perfeitamente bem? Dragon foi derrotado lá? Barba Negra caiu? O novo capítulo de One Piece traz muita informação e a gente vai destrinchar tudo isso e muito mais agora. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 1175 de One Piece, que tem muita coisa para falar, como vocês viram aí na introdução. Então eu já te peço, cara, de coração, para deixar aquele like e também se juntar a essa tripulação se você ainda não faz parte dos Chapéus de Palha. No mais, cara, só se embora que esse capítulo foi demais. O capítulo 1175 de One Piece se inicia diretamente desse painel do 1173, quando Sanji chega à região onde estão Nami, Jinbe, Usopp e Robin, que precisa ser libertada dos espinhos de Sommers. Sanji resolve isso destruindo com o Diablo Jumbo, devolvendo em proporções diferentes a gentileza que recebeu da arqueóloga em Onigashima. E como esperado, fogo é super efetivo contra o tipo planta, assim como gelo. Por isso, logo após os Mugiwaras comemorarem a liberdade de sua amiga e a mesma alertar que não é o momento de celebrar, somos jogados através da percepção do Sanji de um haki avassalador diretamente ao príncipe Loki de Elbaf, acompanhado do Solar Beam em forma de pessoa. Achei curioso o Luffy seguir com a roupa padrão da quinta marcha. Pra mim, tá? O design de Nika transformado com roupas de Elbaf, mostrado no capítulo 1140, é ainda mais legal e interessante que o original. Queria ver ele dessa forma bem guerreiro junto ao Loki, mas aparentemente não foi um erro no último capítulo e sim uma decisão. Decisão essa que na minha visão vai vender menos boneco. Eu compraria o boneco do Nika ali modo Elbaf maravilhoso e também compraria o do Luffy modo Nika futurista e Egghead, que não teve, mas tudo bem. Os gigantes pedem que Loki leve as crianças para segurança, mas o príncipe tá com esse papinho aí de tsundere, que não se importa, que não tá nem aí, mas deixa os parentes e as crianças em segurança, com bastante grosseria em suas palavras, mas gentileza em suas ações. E esse painel dele na página seguinte deixa muito claro como o design dessa transformação é insano. Detalhe que ele carrega exatamente um pesadelo meio águia em sua boca, e isso é legal, porque na mitologia nórdica o Nidhogg enviava xingamentos através do Ratatoskir diretamente a uma águia no topo da Yggdrasil. Enfim, acompanhado dessa esperança titânica em forma de dragão, Yaru brada ao país que agora não existem mais reféns na região. Exclamação a qual os Mugiwaras se mostram aliviados e os gigantes encontram novas forças para lutar. Luffy se reencontra com Zoro, o espadachim fala que eles estão atrasados, fica bolado com o tamanho desse Dragon Zord que o Loki virou e depois ganha toda a moral do mundo. Já que você tá por aqui, esse lugar é seguro, né? Brabo demais e não para por aí.
O Zoro pede ao Luffy que agora que ele tá gigante, lide com os pesadelos do Killingham que estão ali na região. Somers entra em fúria, fica biruta porque interromperam seu prazer sádico e seu plano saiu completamente de controle. Como resposta a essa frustração, ele faz um triplo canhão de serpentes espinhosas bizarras e lança espinhos nos parentes das crianças que ainda estão gravemente feridos devido à belíssima ação realizada no capítulo anterior. Só que dessa vez, o gesto é correspondido por seus filhos que agora tomam a frente em sua proteção. O ato de amor no capítulo anterior não desaparece, ele se transforma numa ação herdada pela nova geração. Aquilo que receberam como proteção agora retorna como coragem. O sacrifício dos adultos se torna o combustível para essa resposta tão linda. A Ripley suplica para que Kron fuja, mas ele se recusa, não importando o custo. Permanecer e proteger quem precisa é sua forma de existir como um guerreiro de Elbaf, e ao mesmo tempo sua maneira firme de retribuir o amor. Quando os malditos espinhos do Cavaleiro de Deus se aproximam, o demônio se manifesta. Roronoa Zoro surge bloqueando todos os ataques e recebe o reconhecimento imediato do Deus do Sol. Nem sequer uma palavra foi necessária. Luffy sabia o que o espadachim iria fazer e Zoro sabia o que seu capitão esperava dele. Essa é a sincronia do futuro rei dos piratas e uma de suas asas. Da primeira dupla formada dentro dos Chapéus de Palha, ainda no East Blue e que agora em Elbaf está muito próxima de encontrar One Piece. E mesmo sendo tão renomados, ainda existem aqueles tão bitolados que não conhecem esses nomes, cuja fama rasga os céus e o próprio inferno. Quem é esse? Pergunta Somers, e a resposta do Luffy, cara, é a mais óbvia possível e por isso mesmo arrebatadora. Ele é do meu bando e o nome dele é Zoro. Não se esqueça disso. E isso aqui, cara, é uma relíquia, tá? Porque tem um AMV muito clássico do Zoro de 10 anos atrás chamado Remember the Name. Lembre do nome. Ó, só quero dizer que eu não acho que o Oda tenha visto ele, tá? Ele era muito grande pra época, mas tem, sei lá, 20 mil visualizações. Mas, ao ouvir o Luffy dizendo pro inimigo lembrar o nome do Zoro, me deu aquele arrepio, me deu aquela nostalgia. E falando em se arrepiar, Luffy ativa as habilidades da quinta marcha e reproduz o feito do capítulo 1046, mas com ainda mais dinâmica. Ele puxa o raio de dentro de uma nuvem, segura como se fosse uma arma, mira a cara WP ali com a outra mão, foca com precisão no Somers e headshot. Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle, que parece a evolução do Gomu Gomu no Thor X usado lá em Dressrosa contra o Don Shinjao, que naquela época, nota aí tá, já era carregado de raios. Saudade do nosso gladiador. E ó, eu sei que esse novo ataque explodiu em raios porque ele tá literalmente segurando um, né? Diferente do anterior que eu mencionei contra o Don Shinjao, mas eu acho uma comparação maneira. E claro que a gente também compara com o golpe final contra o Enel, né? Essa girada que ele dá no braço nas habilidades Rifle é muito marcada pela conclusão de Skypiea. E como esse caso vem acompanhada de raios, é uma colocação legal de fazer. Quando a gente vira a página, Luffy atinge o Somers com um golpe monstruoso que estraçalha o corpo do palhaço em pedaços. Virou fragmentado. Banguela, né? Fica à espera de um milagre. E não o bastante, Loki esmaga o Cavaleiro de Deus como se ele tivesse vida de inseto. De fato, vemos aí 3 homens em conflito. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu amo que o Luffy simplesmente pegou o raio e ao invés de lançar igual fez contra o Kaido, cara, ele usou a mesmíssima lógica de usar a espada como a Nidai Kitetsu no início de um ano. Só botou um elemento na mão ali e tascou um socão absurdo, explodindo em raios e absoluto cinema. Na live de domingo eu disse que o Loki ia destruir o Somers e o Derek complementou com a ideia dele simplesmente pisar no Cavaleiro de Deus. E é exatamente isso que acontece. É muito bom porque o Somers é mais um Tenryubito com síndrome de Deus. Alguém que se vê acima de todos, mas foi esmagado como um inseto. E assim, foi
muito brutal. Esse ataque do Luffy conseguiu expressar um impacto que eu normalmente não vejo na quinta marcha, só na quarta. Um canhãozão em forma de punho. Estraçalhou tudo, cara. Foi impressionante, muito legal. E me dá a impressão real de que o Sommers morreu. Que assim como o Harold se foi, ele não resistiu a esse golpe, porque como a gente pode ver através dessas onomatopeias de Bari-Bari, o ataque do Luffy foi transbordando o Haki do rei. Lembra sempre disso, gente. Essas onomatopeias são indicativo do uso do Haoshoku. Eu acho que o Luffy simplesmente matou o Sommers, ou quase, né? Porque a gente sabe. E libertou, como guerreiro da libertação, todas as crianças de suas amarras de espinhos. E o quão lindo é ver essa sequência de quadros com seu filho dizendo: mamãe, aquele é o... E então os olhos da Ripley se enchendo de lágrimas que se traduzem na mais poderosa esperança. Finalmente eu consegui ver. Então aquela é a forma branca do Luffy-kun. Realmente parece com Nika, né? Esse era o desejo que ela expressou lá no capítulo 1134 e agora se realiza. A partir desse momento, ela, extremamente exausta e ferida, se permite fechar os olhos e descansar um pouco, tendo fé de que todos estão a salvo. Eu acredito que ele realmente seja o guerreiro da libertação. Galera, que momento emocionante, cara, de verdade. Eu gosto muito como a figura do Luffy vem ganhando essa expressão como um símbolo de liberdade, como a personificação da esperança. Nos últimos tempos isso tem se tornado muito frequente. Em Wano pesa demais esse tema. Egghead trouxe ainda mais profundidade com Kuma e Bonnie. E agora a gente mergulha nesse conceito através da mitologia de Elbaf e vê aí a reação da Ripley, traduzindo pra gente perfeitamente o que é essa fé no Deus do Sol. E isso, meus queridos, é bom demais. Logo após uma breve conversa de Chopper e Coppergaban, somos jogados em um breve flashback através da ótica de Yaru junto a Shanks e Gaban, revelando o que aconteceu quando Loki deixou o Castelo Aurust depois de assassinar seu pai. Um detalhe muito curioso é que o Gaban não tem muita reação a esses comentários, e nessa altura ele já sabia a verdade do mundo. Ele já tinha chegado a Laugh Tale, já tinha feito sua jornada com o Roger, então muitas dessas informações poderiam estar ali de alguma forma conectadas à história verdadeira que ele encontrou no One Piece e tudo mais, mas né, a gente não teve esse recorte sendo mostrado pra gente e nenhum aprofundamento nisso. Por outro lado, o que a gente teve, meus queridos, é maravilhoso. Através das palavras do gigante ancião, recebemos a confirmação do que todos os indícios já apontavam. A fruta do Loki é a Ryoryonomi, a fruta mítica do dragão, modelo Nidhogg. Kaido 2.0 absurdo, tá? E aí vem a explicação de sua principal condição. O tamanho máximo que alguém pode atingir usando esse poder depende do tamanho original do usuário. É por isso que o Shebeck disse que só alguém como Harold poderia despertar o potencial máximo dessa fruta. Porque se um Tontata come, é uma coisa, né? Vai virar ali um dragoncito. Se um humano come, já é outra parada. Se um gigante, irmão, aí fica enorme. Mas se um gigante ancestral, alguém que carrega o sangue ali do Loki, do Harold, come essa fruta, irmão, a proporção é o que a gente vê. Simplesmente um titã. Inclusive é engraçado a gente notar, né, que a gente tá falando da fruta que foi do deus da guerra e o design do rei dos gigantes é claramente inspirado no Kratos. Enfim, aqui surgem dois pontos curiosos. O primeiro é que a maneira que tá escrita me dá a entender que o Loki meio que consegue controlar um pouco do tamanho que ele vai se transformar. Ele tem, claro, o tamanho padrão, mas ele consegue talvez diminuir ali. Não? Sim, não? Não sei. Dá a entender que ele talvez consiga entrar numa forma dragão um pouco menor ou numa ainda mais colossal. Assim, talvez eu só esteja tentando criar essa maleabilidade aqui para justificar como diabo esse Dragon Zord titânico coube dentro do castelo Aurust no combate contra o Harold. Porque lá ele transformou. Mas pode ser que tenha sido só a forma híbrida e tá tudo bem. Então meio que não, né? Na real ele tem sangue de ancestral, o cara é um colosso ali, comeu a fruta do maior dragão do mundo e aí
se tornou esse monstro maravilhoso que se tornou. E o outro ponto é ainda mais intrigante. Como Rox de Shebeck sabia dos poderes dessa fruta, como ele conhecia os detalhes de sua habilidade e que ela estava em Elbaf, algo que nem o próprio Imu-sama tinha noção. Pode ser que tudo se justifique de maneira simples. O Harold pode ter contado pra ele e só acabou. Mas o cara é um Dave D. Ele tem conhecimentos muito fora da curva, tal como o próprio Barba Negra. Então é possível que exista uma ligação muito antiga da linhagem Dave com os gigantes ancestrais. Será que o colar do Ors, que são 3 caveiras tal como a Julie Roger do Barba Negra, é algum indício dessa conexão? É possível que essa informação de que a fruta de Nidhogg estivesse em Elbaf fosse passada de geração em geração pela família Dave, esperando que eventualmente, no maior estilo vontade herdada, um D fosse aparecer para usá-la contra o governo mundial. Isso me fez pensar. A gente sempre disse que a última fruta do Barba Negra precisa ser uma Zoan, para completar ali o triplete de Paramécia, Lugia e Zoan. E assim, seria pesado demais perder o Loki e eu colocaria o Barba Negra em um outro patamar, mas, como seu próprio pai disse, a fruta só pode atingir seu potencial máximo nas mãos de um gigante ancestral. Enfim, talvez o Loki e o Barba Negra façam o que seus pais não puderam fazer, uma aliança da monarquia de Elbaf com a linhagem Dave D em prol de destruir o governo mundial. Seguindo as explicações de Yarou, Shanks, o homem que no futuro vai supostamente derrotar esse dragão lendário enorme aí, questiona sobre os perigos de comer a fruta. O ancião responde que ela sempre esteve acessível para quem quisesse obtê-la, mas o martelo guardião Ragnir tentaria impedir. E então somos conduzidos mais profundamente à parte mais interessante do capítulo, a mitologia do universo de One Piece. Mergulhamos nas lendas e descobrimos que o deus da guerra de Elbaf teria se transformado em um dragão gigantesco e combatido o lendário deus do sol. Ao seu lado estava seu fiel escudeiro, o esquilo de gelo Ratatoskir. Quando o deus da guerra morreu, e não se sabe ao certo se foi em decorrência dessa batalha contra Nika, o espírito desse animal passou para o martelo de seu mestre, e desde então, Ragnir tem protegido a fruta de Nidhogg até que alguém poderoso o suficiente pudesse herdá-la. Fantástico a gente ter mais uma representação do Deus do Sol, como no caso da menção no capítulo 1018 feita pelo Ruiz-Ru, ou a mais recente no 1136. A gente vê que ele tá super bem representado no imaginativo, com espada, escudo e o cabelo super semelhante ao do Luffy no Gear 5. Mas imagino que os detalhes não são representações perfeitas, né? Ele tá ali mais como algo ilustrativo, afinal, os detalhes em si são muito simples. A espada, por exemplo, é a mais padrão possível, o escudo é diferente da outra versão e inclusive lembra demais o do bosta do Pearl que a gente viu lá no Baratie, algo que com certeza chama atenção. Não tem fumaça também em volta do pescoço, enfim, pelo que temos aí, eu diria que é muito fácil enxergar o Luffy como herdeiro espiritual de Nika, tamanha a semelhança entre os dois. Talvez a maior diferença é que agora, com outra figura ao lado, parece que temos a confirmação de que a pele do Deus do Sol é de fato escura e não se tratava nas outras ocasiões de apenas uma silhueta, um detalhe bem legal pra gente levar em consideração. Afinal de contas, tem outro personagem que também é retratado dessa forma, mas esse tema aqui vale um vídeo específico. Fica pra semana que vem. E agora vamos comentar o outro deus. A divindade guerreira de Elbaf é um colosso extremamente forte com um capacete chifrado ostentando o lendário martelo de batalha em mãos. E ao seu lado temos o Ratatoskir, que inclusive, se a gente for notar, ele é um pouco diferente do estilo Ragnir dos dias atuais. Esse é um ponto interessante porque deixa em aberto se é ou não o mesmo, por assim dizer, né? Se tem essa questão de vontade herdada, de espírito, enfim, é algo que a gente vai falar mais à frente. Mas o Ratatoskir aqui tem orelhas pontudas e marcas que não temos no Ragnir. E ó, parabéns pra ele, tá? O bichinho tancava lutar com Nika, o deus do sol, simplesmente top tier, monstro sagrado lendário. De todas formas, design bem maneiro do deus da guerra, né? E não era de se esperar menos. Mas o grande ponto aqui é que tem muito ouro escondido no discurso do Yarou.
E existe ouro escondido nessas palavras do Yaru. Primeiro ponto, rolou um confronto de proporções mitológicas entre o deus da guerra, hoje representado pelo Loki, e o deus do sol, hoje representado pelo Luffy, que no momento estão unidos, ou seja, Imu-sama vai tremer. Ou não, ou ele vai controlar o Loki e o fim de Elbaf vai ser uma reprodução entre a batalha lendária do deus do sol versus o deus da guerra, dessa vez entre Luffy e o príncipe Loki. Eu imagino que algumas pessoas possam ficar na dúvida se ele tá falando de Joy Boy ou de Nika, do segundo ou do primeiro mundo, mas eu acho que Joy Boy é muito recente para essa história. Vale notar que nem o chapéu de palha tá representado na figura. E tem um detalhe nesse deus da guerra que remete a muito tempo atrás mesmo. É provável que o nome da ilha Elbaf tenha sido herdado desse deus, nomeado a região em homenagem a essa divindade. Lá no capítulo 119, Dory brada violentamente sobre o julgamento do deus da guerra chamado Elbaf. Ou seja, parece um deus ainda mais antigo que a região de muito tempo atrás, e isso abre espaço para questionamentos maiores. Será que o crânio de Onigashima, que o Marco diz no capítulo 987, que tinha outro nome, é parte do esqueleto desse deus da guerra? Será que o universo de One Piece teve criaturas gigantescas no primeiro mundo e isso possa justificar a própria espada fincada no país e também o sabre colossal que vimos durante o ano? É dito que o deus da guerra virou um dragão colossal para enfrentar o deus do sol que usava uma espada. Quem disse que o palco desse confronto não pode ter sido Warland, a Terra da Guerra, que é a região do mundo onde fica Elbaf, e por isso Nika é considerado o deus da destruição no país. E por isso sua espada, que vemos empunhada nesse confronto, espólios dessa batalha lendária, está fincada na região. Não faz todo o sentido do mundo que o local chamado de Terra da Guerra seja a origem do deus da guerra, ou que essa região tenha sido nomeada devido à presença dessa divindade ali há muitos milênios atrás. Eu acharia incrível se Oda ainda revelasse que muitos dos elementos desproporcionais do universo de One Piece tenham origem lá no primeiro mundo, onde tudo parecia de fato ser muito diferente, e também eles estivessem ligados diretamente às maiores figuras de sua mitologia. Outro ponto fundamental dessa discussão é a suposta explicação que Oda teria dado sobre o funcionamento estranho entre espírito, corpus e Akuma no Mi. A menção da alma do Ratatoskir ter se fundido com o martelo é muito bizarro, é uma parada sem precedentes em One Piece. No entanto, como o Yaru tá falando a partir de mitos e lendas, é possível que essa informação tenha sido distorcida, transformada ao longo do tempo. Vale lembrar que no capítulo 1144 somos apresentados a uma instalação científica que o próprio Vegapunk afirma ter 3.000 anos. A gente também sabe que existe uma tecnologia ancestral no mundo de One Piece muito mais avançada do que a atual, que está além das habilidades do próprio maior cientista do mundo. Então nada impede que o Ratatoskir e o martelo tenham sido unidos, fundidos por meio de um processo científico hoje desconhecido para nós. Ou quem sabe até algum procedimento espiritual ali, né? Afinal está sendo muito falado sobre alma. Será que de fato existe algo além da vontade herdada? Será que de fato existe essa questão da alma de Nika que renasceu, reencarnou em Joy Boy e depois reencarna agora em Luffy? O ponto aqui é que pode ter existido uma forma antiga, tá, de fazer essa união, essa fusão por meio de um processo que hoje a gente não conhece. E aí, né, com o passar dos séculos e diria até milênios, esse acontecimento foi sendo reinterpretado como algo mais místico, transformando um experimento tecnológico em uma lenda espiritual. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente pode estar sendo apresentado a um novo conceito que não é tão novo assim dentro da história de One Piece.
A gente tem alma de objetos desde Skypiea com o Clabauter Going Merry se consertando. Em Enies Lobby é mencionado sobre o renascimento das frutas e a gente tem a representação da reencarnação dos demônios das frutas como almas. Detalhe, as tribos celestes, que têm a cultura antiga muito mais preservada por terem menos interferência externa, dizem que os espíritos de seus ancestrais habitam árvores, que por isso se tornam sagradas. Será que o processo das frutas do diabo originais teria algo a ver com essa questão das almas e tudo mais? Levando em conta o que o próprio Vegapunk disse, que as Akuma no Mi são o desejo manifestado, materializado na fruta, vale essa observação. A pessoa morre com um desejo. Sua alma então passa a habitar uma árvore e o fruto ali nascido carrega um poder especial. Também é curioso pensar no caso do Emeth, que não parece ser propriamente um robô, mas sim um corpo gigantesco de aço que recebeu, uma consciência, no caso, uma alma. Enfim, especulações aí acerca dessas novas informações. Então, atravessamos séculos, milênios e retornamos ao presente, onde o Príncipe Loki, na sua forma dracônica, lida com os pesadelos sumonados por Killingham. Ele é implacável e essas criaturas enormes são muito pequenas perante sua imponência. E a prova dela vem através do Thor-Helm, que faz clara alusão ao deus Thor e também ao Helm do nórdico antigo, que significa mundo, reino, ou seja, o reino de Thor, ou como a gente pode ler nos kanjis, o mundo do trovão, o reino do trovão. Raio pra tudo que é lado, uma explosão avassaladora e o detalhe mais surpreendente de tudo isso. Temos aqui novamente as onomatopeias indicando que esse Kamehameha absurdo saindo da boca do dragão está sim transbordando Haki do rei. Então ele tá revestindo sim a sua habilidade com o Haoshoku. E isso, num projétil lançado, é uma parada completamente absurda. Então é Haki explodindo pra tudo que é lado, entre as forças elementais, um show à parte, que golpe, que poder absurdamente expressivo. É simplesmente a herança do deus da guerra. Quase todos os monstros do Killingham são obliterados e é bonito pensar como Loki, que é uma figura que sempre assustou as crianças e até os adultos de Elbaf, agora é o principal responsável por dar fim aos seus pesadelos e salvar todos eles dessa situação. Mas, à espreita, uma aflição, um pesadelo ainda maior observa tudo. Menmaier Gunko, possuída pelo Ragatanga, olha fixamente para Luffy, Loki e seu companheiro Ragnir. E através desse olhar, somos lançados ao topo do mundo em Marejoa. E Musama está mergulhado em surpresa e ódio no Salão das Flores. Nidhogg, é onde tu tem estado esse tempo todo. E isso aqui é absolutamente bizarro. A gente entendeu durante a leitura desse capítulo que Nidhogg foi a transformação do deus da guerra no primeiro mundo, certo? Beleza, e desde então a fruta descansa em Elbaf aguardando um novo usuário digno de consumi-la. São milênios passados, então de duas uma, ou isso confirma que Musama é uma divindade milenar que data desde o primeiro mundo, o que é muito surpreendente porque a gente sabe que ele tem o primeiro codinome dele, Munerona, e é um dos fundadores desse mundo, ou ele sempre soube dessa criatura lendária, buscou ela, contava com ela para alguma coisa, mas nunca a encontrou. Mas a maneira que isso aqui é colocado, parece que o próprio Musama não vê ela há muito tempo e tivesse se perguntando por onde ele esteve. Não dá para cravar nada, mas é possível que Musama seja uma força ainda mais expressiva do que a gente imagina e talvez seja de fato o deus da terra ou a serpente do inferno retratado na poesia do primeiro mundo do mural de Harley. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu, mas o deus da terra se enfureceu.
e junto da serpente do inferno, envolveu o mundo em morte e escuridão. Agora que a gente sabe que o deus da guerra lutou diretamente contra Nika, então ou ele é o deus da terra, que faz todo sentido, mas que também casa perfeitamente com Imu-sama, ou ele é a serpente do inferno. Então, se Imu também for uma figura do primeiro mundo, ele definitivamente é uma ou outra, e pode muito bem ter entrado em conflito direto contra Nika, o deus do sol. O Yaru menciona: dizem que esse dragão em sua forma máxima é capaz de transformar o dia em noite. É basicamente o oposto do amanhecer de Nika. É uma figura que trouxe a escuridão e o Imu é o responsável por uma noite que dura séculos. Vale lembrar também, o que é meio bizarro demais, é que a própria transformação de Imu-sama parece um dragão alado. Então, será que tem alguma relação que Oda tá querendo traçar? Seria ele alguma forma de Nidhogg original, algo nesse sentido? Enfim, são muitas e muitas e muitas possibilidades. Então, eu acho que no fim das contas, né, faz sentido que eles tenham existido em épocas parecidas, talvez até na mesma época, e estarem aliados de alguma forma. Afinal de contas, esse dragão Nidhogg, chegando no seu tamanho máximo, era capaz de fazer o dia virar noite, e Imu-sama é alguém que trouxe o anoitecer. Então assim, é muito louco, né? Porque o Imu-sama também casa com alguns retratos no segundo mundo. O deus da floresta que enviou demônios, ou o deus do mar que se enfureceu. Enfim, são muitas possibilidades e muito legal a gente fazer uma releitura das poesias de Harley com esse novo mergulho na mitologia da obra. A gente tem mais informações, então começa a direcionar mais interpretações. Tudo vai ganhando mais significado, mas ao mesmo tempo, né, existe mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de interpretação, que torna as lendas ainda mais fantásticas, né, nos dois sentidos da palavra. Agora, a última informação que a gente tinha de Marejoa é que a Terra Sagrada estava em chamas, que estava recebendo um ataque e Imu aparecer tranquilo, com o castelo de Pangeia intacto, como se nada tivesse acontecendo, é muito suspeito mesmo, porque me dá duas impressões. A primeira é que ele simplesmente decidiu agir e resolver o problema que estava acontecendo lá, o que é alarmante, porque os responsáveis pelo ataque ou eram os revolucionários ou os piratas do Barba Negra. Então algum dos dois pode ter sofrido uma derrota, uma queda muito absurda que o Oda só vai revelar pra gente de maneira chocante com eles ali destruídos. Pode ser que essa menção de Marejoa também está em chamas tenha sido só uma metáfora para o caos que está ocorrendo lá, visto que está faltando comida para os Tenryubitos. É uma possibilidade, mas acho válido a gente trabalhar outras. E a outra impressão que me dá, levando em conta que essa suposta invasão ocorrendo em Marejoa é super recente e é esquisito o Imu tá lá tranquilão, é a seguinte: se tem algo que eu posso falar sobre o Baf é: não fiquem por tempo demais nessa terra. Louis Arnaud. Será que o tempo na Terra dos Gigantes passa realmente mais devagar e os acontecimentos lá em Marejoa já foram resolvidos a uma cota? Só que é um acontecimento ainda em Elbaf que chama atenção. Imunco tá livre, leve e solto olhando a destruição dos pesadelos. Mas o último painel que ele apareceu antes desse capítulo era enfrentando diretamente nosso querido Brook indo pra cima dele. Aí me bateu aquela preocupação. Assim, não é que ele vai morrer porque ele já tá morto e horror, né? Mas será que o Brook vai ser o primeiro chapéu de palha a sofrer um Dome Reverse? Será que o esqueleto vai surgir com um aspecto demoníaco nos próximos capítulos? E para concluir o review, uma coisa meio estranha. Nessa transição de quadros que nos leva de Gunko a Imu, a gente tem a Cavaleira de Deus sem os olhos anelares característicos do soberano desse mundo. Será que o retorno da consciência ao corpo original tirou a garota do seu controle? É possível, mas ao mesmo tempo ela também não tá com a heterocromia padrão dela. Olha aí os olhos no painel antes e no painel depois, né? Vai dar pra notar que tá faltando um anelar ali pra ser realmente a íris completa de Imu. E aí, deixo a pergunta pra vocês, tá? Permanece possuída? Imu viu Nidhogg e decidiu uma retirada? Esse momento é de transição pra retomada da consciência da Cavaleira? Eu particularmente espero que não, tá? Porque eu quero muito ver o encontro entre Luffy e Imu-sama.
Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1175 de One Piece. Eu espero que você tenha gostado e de coração, tá? Te peço aquele like que ajuda pra caramba. Compartilha também com seus amigos que são fã da obra e, cara, se junte a essa tripulação. E é isso, cara. Deixe seus comentários, fala o que você achou do capítulo, o que você achou de cada ponto levantado aqui. Vamos debater, eu adoro demais ler a opinião de vocês. E claro, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!